mensagem é dividir para multiplicar. É uma mensagem paradoxal, né? Paradoxal porque como é que você multiplica a partir de uma divisão, né? Mas é isso que nós vamos ver hoje, eu tenho certeza. Eu vou procurar abreviar o mais rápido possível, tá? Para a gente poder não demorar muito, né? E passar o essencial para vocês. A história do cristianismo, ela nem sempre foi marcada por benesses, nem sempre foi marcada por unidade, tudo dando certinho, não, pelo contrário, tá? A história do cristianismo é uma história que a gente vai observar muitas dissidências e crescimento a partir dessas dissidências. E um desses exemplos clássicos que nós temos está em Atos 15, 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor e para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Daqui a gente vê, logo no início do cristianismo, uma cisão. Tá? Paulo e Barnabé. Paulo escolheu Silas, Barnabé ficou com João Marcos. Paulo disse: não vamos levar João Marcos, esse camarada abandonou a gente, ele não vai prestar para o serviço, não vai dar certo. E, não, peraí, eu imagino agora, Barnabé falando: não, peraí, você na realidade, você está se baseando num fato, sem levar em consideração que ele pode ter mudado, que ele tem outras capacidades, ou coisa assim. Fala: não quero levar e tal. E a coisa ficou, olha, brigaram, né? Ficaram aborrecidos e eles decidiram cada um ir para um lado. Então você vê Barnabé levando Marcos para Chipre, Paulo, Silas para a Síria e a Cilícia. Tá bom? Então, assim, embora o motivo da separação de Paulo e Barnabé tenha sido uma discordância pessoal, o resultado acabou sendo muito positivo para a igreja, tá? Porque Deus é soberano para poder transformar as desavenças humanas em bênção para a sua obra, em multiplicação para a sua obra. Tá? Então, as cisões nem sempre foram planejadas, mas Deus as usou. Tá? Porque, como diz Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Ok? Então, outras separações com o propósito evangelístico. Quer dizer, aconteceram muitas razões pelas quais o evangelho acabou crescendo. Né? Então você tem aqui, olha, alguns casos os cristãos se espalharam por necessidade, perseguição, pela direção divina. Né? E toda vez que aconteceu uma situação dessa, Deus fez com que a igreja se multiplicasse. Por exemplo, se você ler Atos 8, de 1 a 4, você vai ver ali retratada a perseguição que levou à execução de Estevão. A igreja foi dispersa, tá? Ela teve que fugir porque ela começou a ser perseguida e ela cresceu em função da perseguição. Ok? Eles foram obrigados a fugir para outras regiões. Tá? Por quê? Quando Jesus subiu aos céus, na sua ascensão, em Atos 1, de 8 a 11, ele disse o seguinte, que eles agora, os discípulos, deveriam sair por toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas os discípulos estavam envolvidos em algumas situações e eles acabaram não fazendo isso. Então, muitas vezes, as situações levam os discípulos a se espalhar. Uma dessas foi o apedrejamento de Estevão. A igreja teve que sair. Uma outra razão também que levou a igreja a crescer foi a expansão missionária de Paulo. Ele fazia constantes viagens
implantava no lugar, implantava no outro, ia deixando bispos aqui, pastores ali, depois ele voltava para revisitar as igrejas, e assim a igreja foi se expandindo, né? Deixava aí pastores como Timóteo, Tito, como pastores locais. Então vamos lá, a tensão entre unidade e multiplicação. Né? Então a gente vai ver que o livro de Atos vai revelar que muitas vezes a igreja ela cresceu, mas ela não cresceu num ambiente de simples planejamento, okay? De você lançar uma plataforma, fazer um projeto e você se expande. Não, às vezes essa igreja cresceu também por desentendimento entre as pessoas, por incrível que pareça, né? E a gente vai observar isso. Então veja aqui, olha, a multiplicação de líderes, grupos, frentes missionários, gerou uma igreja descentralizada. Ao invés de ficar todo mundo ali em Jerusalém, vamos ficar todo mundo em Jerusalém aqui para ver o que a gente vai fazer. Né? Aí planeja, não sai. Planeja, não sai. Aí Deus permite que aconteça o quê? Uma explosão, tá? Perseguição, dissensão entre eles, aí eles são obrigados a sair para poder se multiplicar. Então veja, o Espírito Santo guiava diferentes ministérios. Atos 13, 2 diz, deparai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então isso mostra que o crescimento da igreja, muitas vezes, orgânico, fluido e adaptável às circunstâncias, inclusive às tensões humanas. A gente não pode pensar que crescimento de igreja é sempre baseado num planejamento sólido. Não. Deus também usa, muitas vezes, esse tipo de situação para fazer a sua igreja crescer. Tá? Vamos ver aqui o fruto das divisões, crescimento e maturidade. Surpreendentemente, com o tempo, as feridas das divisões deram lugar à reconciliação e amadurecimento. Isso é verdade, irmãos. Às vezes, a gente sai de uma igreja com um problema, está com problema com alguém, você vai, funda uma igreja, depois você encontra esse outro alguém, a ferida já curou e você está bem. Okay? É isso aqui. Tá? Então, anos depois, Paulo menciona Marcos de forma positiva em suas cartas, dizendo que ele lhe era útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11, mas mudou. Viu que Marcos, na realidade, era uma pessoa que podia ser útil, né? Isso indica que as relações pessoais podem ser restauradoras, mesmo quando as divergências são sérias, e que o ministério pode continuar apesar das fraturas temporárias. Né? O que a irmã White fala sobre isso? Né? A irmã White ela diz o seguinte, que é claro que ela, como profetisa, uma pessoa especial do Senhor, ela não ia aceitar que, vamos dizer assim, que as cisões sejam coisas agradáveis e tudo mais, mas ela diz que Deus pode utilizar esse tipo de episódio para abençoar a causa do Evangelho. Né? Olha o que ela diz aqui, olha. Não era desígnio de Deus que Paulo e Barnabé se separassem, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse, a fim de que tanto Paulo como Barnabé pudessem visitar mais lugares e fazer mais trabalho do que se estivessem juntos. Então, esse lugar que nós estamos aqui é uma frente de trabalho que vai ajudar o adventismo a crescer nesse lugar. Não é? Se nós tivermos empenho e sabedoria, nós vamos ver isso acontecer. Não é? Então, ela não minimiza o fato de que houve ali um conflito doloroso, mas mostra que Deus, em sua providência, fez com que 2 equipes missionárias fossem formadas. Tá certo? Olha aqui as 2 equipes, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos. Essas 2 equipes, formadas por 4 homens, fizeram o evangelho crescer em 2 lugares diferentes. Então, aqui na página, em Atos Apóstolos 170, ela diz, desta maneira foi preparado o caminho para o evangelho ser levado a outras regiões, né? A outros lugares. Tá certo? João Marcos havia abandonado anteriormente a missão. Está lá, como a gente já leu aqui no texto, né? E Paulo ficou bastante desagradado com isso, ele ficou triste com isso, no entanto, aprendeu, João Marcos aprendeu com os próprios erros, amadureceu, se tornou um grande obreiro na causa de Deus. Tá certo? E ele teve o apoio de Barnabé para isso, né? Então ela diz assim, olha, por ocasião da separação de Paulo e Barnabé, Marcos acompanhou Barnabé e sob sua paciente instrução, e mediante a graça de Deus, recuperou-se
das faltas do passado. Né? Olha que coisa interessante. Né? Ele se recuperou e foi bom para o Evangelho. Anos mais tarde, Paulo falou de Marcos como sendo muito útil para o ministério, segundo Timóteo 4:11, aqui um comentário dela, na página 170. Tá certo? Então, aqueles que uma vez falharam não devem ser desanimados. Por meio da fé, vigilância e oração, podem resistir à tentação e, sob a guia do Espírito Santo, Espírito de Deus, tornar-se obreiros úteis. Né? Bom, vamos tirar aqui a sexta lição agora, tá? A sexta lição. Vejam aqui. A separação entre líderes pode ser dolorosa, mas não destrutiva quando o foco é mantido na missão. Ok? Tem gente que pensa assim, alguém está saindo porque não está se dando bem com o ancião ou com o diretor missionário. Isso aí não deve ser empecilho para a missão. Tá? O importante é que a missão seja feita. Então, pessoas que falharam no passado não devem ser descartadas, mas apoiadas com graça, como Barnabé fez com Marcos. E a obra de Deus não depende da perfeição dos obreiros, mas da orientação divina. Tá certo? Ela diz ainda na página 170. Deus vê mais longe do que o homem. E uma vez permite, e por vezes permite que algo que parece ser uma derrota se transforme em uma grande vitória. Né? E agora, gente, eu quero passar para vocês aqui a opinião de especialistas. Esses homens que eu vou passar para vocês aqui, eles foram estudados na época que eu fiz o mestrado. Né? No mestrado, nós estudamos muito sobre o crescimento de igreja. Estudamos Peter Wagner, Christian Schwartz, Rick Warren, enfim. São homens que trabalham com grandes igrejas, estabeleceram grande igreja, com a igreja, por exemplo, como a igreja de Saddleback, né? Uma igreja que tem milhares de pessoas, igrejas que crescem muito, e eles vão passar aqui o segredo. Né? Então você veja aqui Rick Warren, que escreveu Uma Igreja com Propósito, escreveu também Uma Pessoa com Propósito, e tal, né? Como um grande especialista. Ele diz assim, novas igrejas se desenvolvem mais facilmente do que as igrejas estabelecidas. E a maneira mais eficaz de evangelizar não crentes parece ser o plantio de novas igrejas. E se explica por que até mesmo igrejas que nascem de conflitos ou divisões ainda conseguem crescer. Ok? E tem mais, tá? Agora vamos ver Peter Wagner. Peter Wagner ele diz assim, a maneira mais eficaz de evangelizar é o plantio de novas igrejas. Mesmo quando resultam de uma cisão, novas igrejas têm maior capacidade de crescimento do que igrejas antigas. A gente aqui, nós temos muito mais capacidade de crescimento se a gente se estabelecer bem aqui, fizer um trabalho bem organizado, do que a nossa igreja antiga lá. Porque a tendência da igreja antiga é a acomodação. A igreja nova, ela tende a ser mais missionária. Wagner continua, a maioria das igrejas que mais crescem não começou de maneira ideal. Algumas nasceram de conflitos, outras de divisões. No entanto, Deus ainda pode usar essas situações para produzir crescimento e avanço do reino. Impressionante, né? Eu estou pegando aqui só especialista, tá? Christian Schwartz. Christian Schwartz, ele tem um instituto, tá? Se você quiser estatística sobre qualquer coisa referente à igreja, tanto a igreja primitiva, a igreja de qualquer época, da atualidade, você vai no instituto dele, você pergunta quantos cristãos existem no mundo e tal, é no instituto dele, tá? Esse camarada é fantástico, Christian Schwartz. Ele diz assim, a verdadeira meta do crescimento da igreja não é o crescimento numérico, mas o crescimento do reino de Deus, por meio de igrejas saudáveis. Tá? Então a gente pode pensar em número, tá? É claro que o número é importante, a gente quer pessoas novas. Mas o que a gente quer antes de pessoas novas, a gente quer o crescimento do reino de Deus. E para que o reino de Deus possa crescer, nós temos que ser fermentos. Se nós formos fermentos, nós vamos levedar toda a massa. Onde nós estivermos, nós estaremos aí influenciando as pessoas. Tá certo? Donald McGravan, esse aqui foi pioneiro em crescimento de igreja, né? Pai de todos os outros, né? Porque isso aí estamos falando aí no meado aí do século XX. McGravan tem muito material escrito, o camarada é considerado
um monstro do crescimento de igreja, né? Ele diz assim: o crescimento da igreja é válido somente quando contribui para a expansão do reino de Deus e para a transformação de vidas. Que eu vou falar na semana que vem, tá? Semana vamos falar sobre isso. Por que a gente quer que a igreja cresça? Por que a gente quer a expansão do cristianismo? É vaidade? É simplesmente para estabelecer a nossa denominação? Gente, é muito mais do que isso. E nem tem a ver muito com isso. O que tem a ver realmente com a implantação do reino de Deus, que a gente quer ver Jesus voltar. Isso aqui é importante. Tá? Ok? Ok, vamos continuar então, né? Ed Stetzer, eu acho interessante. Essa declaração de Stetzer, para mim, ela é fantástica, sabe? Fantástica. Olha só essa citação. O objetivo do crescimento da igreja não é inflar números. Olha aí, gente. Tá? Não é inflar números, mas cumprir a missão de Deus no mundo por meio da proclamação do evangelho e da multiplicação de discípulos. Multiplicar discípulos. Sabe como é que eu fazia lá no Brasil? Eu fazia no Brasil uma coisa interessante. Quando eu ia preencher a ficha batismal, eu chegava para o candidato e dizia para ele assim: olha, você tem alguma pessoa a quem você quer levar essa mensagem que você aprendeu, você apreciou, você aceitou, você gostaria de levar essa mensagem para alguém? Qual a pessoa? Eu queria levar para um primo meu. Como é que é o nome dele? Fulano de tal. Vou fazer o seguinte: você vai convidar esse teu primo para o batismo, tá bom? E você vai falar com ele que você gostaria muito que ele conhecesse as coisas que você conhece, que você passou a conhecer. Aí aquele primo ia. No dia do batismo, quando eu ia entregar, que eu fazia sempre um pacote para entregar, tinha a Bíblia, missionário, estudos bíblicos, tá? Eu entregava um pacote para a pessoa. Eu chegava para ele e dizia assim: olha, essa Bíblia aqui é para dar estudo bíblico para o primo dele. O primo dele chama-se fulano de tal. Você está aí, não sei o quê. Está aqui, mas vem cá, chega aqui, chamava. Dizia: olha, aqui tem um fascículo do estudo bíblico que eu quero entregar para você. E o André, nesse caso, né, vai estudar a Bíblia com você. Você aceita? Aceita e tal. E eu já fazia ali no batismo com que ele começasse a ser um discípulo, começar a trabalhar. É assim que eu fazia quando eu batizava as pessoas lá no Brasil. E quero continuar fazendo onde eu estiver. Sempre, porque depois que eu me aposentei, eu continuei batizando. E eu continuo fazendo a mesma coisa, entendeu? Isso é importante, tá? Então, continuando aqui. Agora, John Stott, que escreveu A Cruz de Cristo, um indivíduo fantástico, uma experiência com Deus muito maravilhosa. Ele diz assim: o crescimento da igreja só tem valor quando promove o crescimento espiritual dos crentes e a propagação do evangelho entre os que ainda não creem. É isso que nós temos que fazer. Não é? O cristão verdadeiro, ele não nasceu para ficar rodeando a igreja. Né? A irmã White, ela diz que a gente não deve ficar rodeando a igreja, nós temos que sair e buscar as pessoas para poder fazer o reino de Deus crescer. Né? Novamente, Christian Schwartz, ele diz assim: o foco não deve ser crescimento da igreja como fim em si mesmo, mas igrejas que vivem os princípios do reino, e o crescimento será consequência natural. Viu aí? Consequência. Qual é a consequência natural? Quando eu convido pessoas para estarem aqui conosco, para almoçar conosco, quando eu entrego um folheto, dou um livro, quando eu dou um estudo bíblico, qual é a consequência natural? É fazer novos discípulos. Então, esse aqui é o nosso objetivo, fazer novos discípulos. Tá? Concluindo, gente, fechando agora, né? Vamos recapitular rapidamente aqui. Olha, o surgimento de novas igrejas nem sempre aconteceu de maneira orgânica, planejada, muitas vezes foi através de decisão. E Deus transforma esses desentendimentos temporários em bênção para o seu reino e crescimento. O sucesso do evangelho amadurece os discípulos e também auxilia na minoração dos problemas, né? E até a revigorar os relacionamentos. E as igrejas que crescem são aquelas que colocam em prática os princípios cristãos. E eu queria fazer uma pergunta, né? Quantos de nós aqui, quantos de nós
gostaríamos de dizer assim, Senhor, eu quero reavivar a minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser um pouco mais ativo na obra de levar a mensagem do advento, sabendo que ela tem que ser levada às pessoas. Senhor, eu sei que algumas pessoas não vão conhecer o advento se eu, que estou próximo delas, não falar para elas isso. Senhor, ajuda-me a ter coragem, força para que eu faça isso. Quantos gostariam de dizer isso? Senhor, dá-me força para que eu possa falar da tua verdade, falar da tua salvação, falar da grandeza do Senhor Jesus Cristo, da sua salvação, falar da sua volta. Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Amém. Louvado seja o nome de nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos, que Ele nos ajude a ficarmos firmes no seu caminho, nesse propósito, né? E que nós possamos fazer realmente essa oportunidade aqui do Grupo Caminho uma chance, vamos dar uma chance às pessoas para que elas possam conhecer a verdade a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém.